Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos à última leitura ou último spoiler do ano de One Piece. E eu acredito que vai ter capítulo ainda essa semana. Eu pensei que não teria, pode ser que saia vazado ou saia primeiro pra gente, aqui no Ocidente, mas lá no Oriente vai sair só em janeiro mesmo. Eu pensei que só sairia em janeiro pra gente também, mas agora nós vamos para a leitura do spoiler 1071 de One Piece, que não bastou ter uma humilhação em capítulos recentes. Parece que o Oda tá trazendo outra humilhação para esse próximo capítulo e a gente vai ler aqui nesses spoilers. Por enquanto, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um feliz ano novo para você. Pode ser que esse seja o último vídeo do canal nesse ano, ou pode ser que não. Mas já tô adiantando logo um feliz ano novo e um feliz Natal atrasado. Tamo junto e agora bora para a leitura desses spoilers. Capítulo 1071. Não temos informação do título ou da capa. Muito provavelmente a capa vai ser ainda sobre a história de capa da Germa 66, falando sobre o passado do Judge, inclusive sobre os Mads. Mas não temos informação. O primeiro spoiler desse capítulo aqui é Zoro vs Kako. Como eu falei, o Oda trouxe uma humilhação em capítulos anteriores, que foi o Luffy versus o Rob Lucci, e agora ele já vai trazer uma outra humilhação. Aqui não saiu, nesses spoilers aqui que eu tô lendo, que são entre aspas oficiais, mas eu já vi um outro spoiler, uma pequena coisa que eu não confirmo como verdade ou não, que o Zoro só utiliza 2 estilos de espada, ou acho que é só 2 espadas, e também não utiliza Haki do Rei para lutar contra o Kako. E parece que o Kako não despertou. Então mesmo que o Oda tenha trago o Rob Lucci desperto, o Kako não veio desperto mesmo entrando na CP0. Então, porque não faz sentido. O Zoro teve uma evolução de poder absurda e o Kako ir lutar contra ele mais uma vez sem ter pelo menos o despertar não faz sentido e também vai ser uma outra humilhação. Pode ser que, sei lá, ele desperte no meio da batalha, ou pode ser que não tenha saído ainda os spoilers completos dizendo que se ele despertou ou não, mas aparentemente não despertou. E mesmo que desperte, se o Zoro utilizar todo o seu poder, todos os power-ups que ele teve agora em um ano, ele vai solar easy, vai solar fácil. O Garp apareceu, ele está indo salvar o Kobe. Então o Garp, isso aqui tá me cheirando muito uma sombra de morte. Para dar um impacto, para mostrar que o Teach é mais vilãozão, porque o Kobe foi capturado pelo Barba Negra em capítulos anteriores, quando ele invadiu lá a Amazon Lily, e aí o Rayleigh chegou e expulsou ele, e aí o Kobe foi com ele de alguma forma, não sei se foi porque ele quis ir, mas foi dado como um sequestro do Capitão Kobe. E aí o Teach depois disso foi lutar contra o Law, lá em uma outra ilha, e a gente não viu o Kobe por lá. Será que ele está sendo mantido como prisioneiro? Assim como o Apurin, a gente viu até o Kuzan, o Aokiji. E aí, será que o Garp vai chegar no meio dessa batalha? Será que ele vai se intrometer na batalha entre Law e o Teach? Ou será que o Oda só vai nos mostrar isso mais uma vez para mostrar o resultado da batalha? Mostrar o que foi que aconteceu, se o Law perdeu, ou se o Law conseguiu sair com vida, conseguiu fugir de alguma forma, porque, sei lá, ele pode ter utilizado o seu Room para teleportar o seu submarino para muito longe, e depois, não muito longe em relação a quilômetros e quilômetros de distância, mas em uma distância razoável, para que depois ele fosse se teleportando com o Room, jogando pedrinha e se teleportando para que ele pudesse fugir, sei lá, ou alguma coisa do tipo. Ou será que ele pode se intrometer na batalha e ajudar o Law contra o Teach? Mas aí o Aokiji tá ali. Nessa situação, o Aokiji lutaria a favor do Barba Negra? Ou ele se mostraria como um traidor, lutando ao lado do Garp? Ou ele se mostraria como realmente um vilão, lutando contra o Garp, que era o seu sensei, a gente pode mencionar assim. E o Kobe, será que ele aparece? Ou será que ele tá no navio do Teach? Essas são perguntas interessantes que eu acho que esse capítulo vai resolver. Mas tá pairando ali uma neblina, uma tempestade, alguma coisa assim, em relação ao Garp. Será que existe a possibilidade dele morrer? Dele ser um sacrifício para que o Teach se torne ainda um vilãozão em relação ao Luffy? Para o Luffy não conseguir mais ver o Teach em sua frente, a não ser correndo para cima dele para espancá-lo, tornando o Teach um vilãozão final do Luffy em relação ao One Piece. Isso aí seria interessante.
o Kid e a sua tripulação aparecem. Eles estão indo para Elbaf. Esse aqui é um ponto interessante também, ó. Esses spoilers, eu não sei se são verdadeiros ou não. Já vieram spoilers que o Luffy espancava o Rob Lute como se fosse ali Tom e Jerry, e depois foi confirmado que não era aqueles spoilers, ou que eram falsos, e agora tá dizendo que o Kid e a sua tripulação tá indo pra Elbaf, que é uma teoria dos fãs de quando eles saíram de Wano. Segundo o log pose e o mapa, como o Oda posiciona as ilhas, o Luffy vai pra cá, o Law vai pra ali e o Kid vai pra Elbaf. Acho que foi alguma coisa assim que saiu nessas teorias. E aqui tá parecendo muito fanfic, mas se ele realmente estiver em Elbaf, isso aqui é um ponto muito interessante também, pelo fato de que será que lá vai ter uma bandeira do Shanks? Será que vai ter a bandeira dos piratas do Shanks? E aí pode confirmar que aquele é um território do Shanks ou faz parte do seu território? Será que ao chegar lá, eles vão tentar aterrorizar todo mundo e vão ser espancados pelos gigantes? Ou então, mesmo assim, eles vão aterrorizar todo mundo, mesmo sendo os gigantes? E aí o Shanks vai aparecer para lutar contra ele? Não seria a primeira vez que o Kid apanha para um Yonkou. Na verdade, ele já apanhou pro Shanks. Ele apanhou e perdeu o braço pro Shanks de alguma forma. E aí depois ele apanhou pro Kaido. Será que ele vai apanhar pro Shanks mais uma vez? Isso aí também seria interessante. Será que ele vai se encontrar com o Bartolomeu? Que o Bartolomeu estava num dos territórios do Shanks. E aí ele queimou a bandeira e botou a bandeira do Chapéu de Palhas. Tô nem aí. E aí tá passando a palavra dos Mugiwaras à frente. Isso aí foi muito engraçado. E aí será que temos um duo, Kid e Bartolomeu contra o Shanks? Ou será que o Shanks não conseguiu quebrar a barreira do Bartolomeu? Seria engraçado também, porque é a barreira mais defensiva, é a mais indestrutível do mundo de One Piece. O próprio Oden, com raiva, que tem Haki do Rei, muito provavelmente tem Haki do Rei avançado, não conseguiu quebrar a barreira. No ápice da sua raiva, ele não conseguiu. E era com o Semimaru, que já era um velho, e ele conseguiu defender. Será que o Shanks atualmente conseguiria quebrar a barreira do Bartolomeu? Isso aí seria interessante de ver também. Para fechar nesse capítulo, o Kuma aparece no capítulo. Só isso que temos. Eu acho que saem uns outros spoilers que também não são oficiais, que ele estava atrás do pozinho branco. E aí eu não sei se é a tradução errada, porque passou de uma língua para outra na tradução. Veio assim, mas parece que ele estava atrás de um pozinho branco, ou foi atrás de um pozinho branco. E aí é a questão, porque a gente imaginava que ele fosse para Egghead. Sei lá, o Vegapunk colocou algum botão que se ele tá em perigo, o Kuma tem que correr para salvá-lo. Mas aí ele teria consciência para ir em um outro lugar, sendo que ele não tinha mais uma consciência, ele só seguia as ordens de quem o mandasse, principalmente dos Tenryubitos. Será que ele teria algum tipo de consciência ou será uma programação para em uma situação específica ele cumprir aquela determinada ordem? Isso aí também é interessante e a gente pode ver ou vai ver isso nesse capítulo. Mas no todo, a gente tem Zoro versus Kaku. Se o Kaku não estiver desperto, eu sinto muito. A não ser que o Oda brinque que nem o Luffy brincou com o Rob Lute. Porque não estava nem utilizando. A gente não viu a menção. Ah, ele pode estar utilizando, mas a gente não viu. Qual a característica do Haki do Rei? É atacar o cara sem tocar. Você dá o dano e parece tipo um bolsão. Aparece um bolsão transparente entre você e o seu inimigo. O Luffy não fez isso com o Rob Lute, por exemplo. O próprio Haki da Observação Avançado. Ele não previu o ataque do Rob Lute. E ele nem viu que o próprio Sentomaru tinha defendido. Então o Luffy estava brincando com o Rob Lute, mesmo ele desperto. E agora o Zoro com o Kaku. A não ser que o Zoro também brinque utilizando uma espada, duas espadas, não utilizando seu Haki do Rei, não utilizando os outros Hakis. Pode ser que o Kaku dê algum trabalho para ele. Mas se não for assim, vai ser solado. O Garp, tô com medo do Garp morrer, porque ele foi lá salvar o Kobe. E o Kid, será que vai apanhar mais uma vez pro Shanks? Tá chegando aqui no meu território de novo, vou levar outro braço. Você vai virar Kotoko 2 vezes. Será que isso vai acontecer? Então, esses foram os spoilers do capítulo 1071. De novo, não sei se são oficiais, não sei se vai se confirmar na hora que o capítulo sair, mas é isso que a gente tem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Comenta aqui embaixo o que você achou desses spoilers, se você acha que são verdadeiros ou não. Acha que o Zoro vai solar o Kaku ou não. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês.
Tô deixando aqui na tela final os últimos 2 vídeos aqui do canal que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!